Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 27 de outubro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 54 ao 59. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E isso acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero começar essa pregação agradecendo a Deus de todo o meu coração. Eu queria dizer para você que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Por maior que sejam as suas lutas, tenha certeza que o Senhor está contigo aí do seu lado, te fortalecendo, te estendendo a mão. Eu estou dizendo isso porque eu tenho vivido essa experiência de ver a mão do Senhor agindo, de ver a mão do Senhor realizando grandes coisas. Por isso, eu quero te dizer nesse início dessa pregação, confia no Senhor, seja fiel a Ele, entrega para Ele a sua vida, entrega para Ele as suas preocupações, porque Ele é um Deus fiel, um Deus que tem cuidado de cada um de nós. No Evangelho de hoje, eu queria meditar um pouquinho com vocês sobre o que o Senhor colocou no meu coração, sobre o tempo. Como nós temos usado o nosso tempo. Como nós temos aproveitado e usado o dom da vida que o Senhor nos deu. O que nós temos feito da nossa vida, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Sabe, meu irmão e minha irmã, é muito importante nessa sexta-feira nós meditarmos sobre isso. Jesus, ele falando para aquela multidão, ele dizia àquelas pessoas que eles conseguiam interpretar olhando para os sinais do tempo, se iria chover, se iria fazer calor. Assim como nós também, principalmente os mais antigos, conseguiam olhar para o tempo e saber se ia chover, se ia fazer sol. E assim, meu irmão e minha irmã, Jesus fala, como vocês conseguem interpretar o aspecto da terra e do céu e não conseguem interpretar o tempo presente? Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, e Ele diz para nós hoje também. Aquelas pessoas estavam vendo Jesus, os milagres que Ele realizava, o poder transformador da palavra que saía da sua boca. E aquelas pessoas não conseguiam interpretar que aquele tempo que eles estavam vivendo era o tempo da confirmação de todas as profecias do Antigo Testamento. Aquele tempo que eles estavam vivendo era tempo de conversão, tempo de mudança de vida, de transformação, e que eles deveriam aproveitar bem aquele tempo presente, para que através da presença de Jesus na vida deles, eles pudessem se arrepender e eles pudessem, vivendo bem
o tempo presente, preparar para o tempo futuro. E essa realidade é uma realidade também dos dias de hoje. Porque o tempo presente, que nós chamamos de hoje, é a oportunidade que o Senhor nos dá. Porque, irmãos e irmãs, vamos ser sinceros, quantas vezes por dia acontecem coisas extraordinárias na nossa vida, que se não fosse o amor do Senhor por nós, não aconteceria. O dia de hoje, o tempo presente, é a oportunidade que nós temos de conversão, a oportunidade que nós temos de nos relacionar com o nosso Deus, a oportunidade de mudança de vida. No livro de Eclesiastes vai dizer que existe um tempo para cada coisa. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, tempo de guerra, tempo de paz. E esse tempo, o tempo presente, o que nós temos feito dele? Como nós temos aproveitado esse tempo que nós estamos aqui na terra? Jesus chamou aquelas pessoas de hipócritas justamente porque eles estavam vendo, mas é como se muitos não quisessem ver. Eles estavam presenciando grandes sinais e não conseguiam enxergar o Messias, o Salvador do mundo. E hoje nós somos chamados para olhar para a nossa vida e saber, irmãos e irmãs, que esse tempo é o tempo favorável. Como nós cantamos, esse é o tempo de conversão. Esse é o tempo, o dia de hoje, que o Senhor nos dá. É por isso que nós não podemos deixar para amanhã. É por isso que nós precisamos tomar atitudes de mudança na nossa vida hoje. Porque o dia de hoje, o tempo presente, é que vai apontar para o nosso futuro. E quando nós olhamos para o tempo presente, é que nós vamos nos situar na história e entender onde está o Senhor na nossa vida. Se nós pegarmos a palavra de Deus e analisarmos esse tempo, nós vamos ver quantas profecias estão se cumprindo, como a palavra do Senhor está se cumprindo. O tempo de hoje é um tempo que a igreja é perseguida. O tempo de hoje, o tempo presente, é um tempo que muitos estão tentando calar a voz da igreja. Mas o tempo presente é o tempo que o Senhor está conosco. E é o tempo que o Senhor nos encoraja e nos dá força para não desistir, para não retroceder, mas seguirmos adiante. É por isso, irmãs e irmãos, que nós temos que aproveitar bem o nosso tempo, o tempo que o Senhor nos deu. São Paulo vai nos dizer, no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, para que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios que aproveitam bem o tempo, pois os dias são maus. Os dias são maus. Por isso, nós temos que aproveitar muito bem o tempo que o Senhor nos deu. E aí você pode me perguntar, mas Paulo, como aproveitar esse tempo? Sabe, meu irmão e minha irmã, nós precisamos aproveitar esse tempo fazendo de cada segundo da nossa vida como se fosse o último segundo e meditarmos como está a nossa vida, como está o nosso relacionamento com Deus, com a família, como está o nosso relacionamento conosco mesmo. Eu tenho evangelizado? Eu tenho testemunhado o amor do Senhor? Ou eu tenho deixado para amanhã, para depois? Eu tenho procurado Jesus? Eu tenho procurado estar na presença de Deus? Eu tenho dedicado o meu tempo a Deus?
Eu tenho feito do meu tempo um motivo de louvor e gratidão a Deus? Os dias são maus, os dias são de perseguição, mas é na perseguição, na luta, na provação, que nós podemos usar e devemos usar esse tempo que o Senhor nos deu. E não desperdiçar o nosso tempo com coisas vãs, com mentiras, com más palavras, com más ações, mas investir o nosso tempo. Porque o maior investimento que nós podemos fazer na nossa vida e na vida daqueles que o Senhor colocou no nosso caminho é semeando a palavra de Deus. É aproveitando cada oportunidade para fazer as pessoas lembrarem que um dia o nosso Deus veio ao mundo, morreu por nós, deu a sua vida e hoje deseja que nós possamos aceitá-lo, possamos nos converter e deixar que Ele possa mudar a nossa vida. Aproveitar bem o tempo, aproveitar cada momento e cada instante. E olha que interessante que o Evangelho ainda vai nos dizer. Jesus falando com aquelas pessoas, Ele vai lembrar de algo fundamental. Ele vai dizer, quando você vai com seu adversário se apresentar diante do tribunal, diante do magistrado, resolve com ele enquanto você está a caminho. Senão ele te levará ao juiz e o juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia. Sabe o que o Senhor está dizendo? É para aproveitar o tempo presente. Aproveitar o tempo presente para reconciliar. Apresentar o tempo presente para pedir perdão. Aproveitar o tempo presente para mudar de vida. Para que assim não exista nenhuma condenação para cada um de nós. Enquanto está no caminho, é aproveitar para que nada possa nos impedir de receber a herança da vida eterna. Para que nada possa nos impedir de recebermos o dom da salvação. Mas isso não pode ser para amanhã ou para depois. O tempo presente é o dia de hoje, porque nós não sabemos quanto tempo nós teremos. E uma canção linda do Tiago Brado, Verdades do Tempo. E nessa canção ele diz, ame mais, fale mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. A vida passa muito rápido, meus irmãos e minhas irmãs. É por isso que nós não podemos adiar aquilo que vai determinar o nosso futuro. Jesus falava com aquelas pessoas e Ele fala com cada um de nós, porque nós usamos o nosso tempo para tanta coisa. Nós nos preocupamos, não é verdade, com tanta coisa. Muitos de nós, e eu também falo, que às vezes o dia deveria ter mais de 24 horas, não é? Mas nessas 24 horas, quanto tempo, quantos minutos das 24 horas nós usamos para nos relacionar com Deus? Quanto tempo nós usamos para proclamar o Evangelho, para testemunhar o amor de Deus para aqueles que estão ao nosso redor? Isso nós devemos pensar, colocar no nosso coração, porque o tempo ele não volta. O tempo não volta. Então se você não está bem com alguém da sua família, aproveita o dia de hoje, em nome de Jesus. Não espere o caixão. Eu sei que isso é pesado de dizer, mas não espere o caixão. Não espere a morte para lá você chorar, não. Aproveita o dia de hoje para pedir perdão. Aproveita o dia de hoje para dizer para as pessoas da sua família o quanto elas são importantes para você. Aproveita o dia de hoje para dizer eu te amo.
Aproveita o dia de hoje para pedir perdão a Deus. Aproveita o dia de hoje para fazer algo de bom. Algo que vai te dar realmente aquela sensação de paz. Aproveita o dia de hoje para visitar um asilo. Aproveita o dia de hoje para estender a mão para aquele que está precisando. Aproveita o dia de hoje e deixa Deus consertar a sua vida. E deixa o amor de Deus entrar na sua vida. Não adie mais a sua conversão. Não adie para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Faça isso hoje em nome de Jesus. Porque é o tempo que o Senhor nos dá. É o tempo de nós olharmos para Ele. Irmãos e irmãs, São Paulo falou na carta aos Efésios, os dias são maus. Os dias são maus. Mas são nesses dias, nos dias maus, nos dias de tempestade, que nós temos a oportunidade de experimentar o amor de Deus. Olha para o seu coração hoje. Olha para a sua vida hoje. E aproveite para colocar a sua vida em ordem. Não faça como aquele homem que nós meditamos uns dias atrás, que estocou, que encheu os seus celeiros, que guardou tudo que ele tinha para esbanjar e não ajudou ninguém. Mas faça do seu tempo, faça do dia de hoje, como se fosse o último dia, e volte o seu coração para Deus e para as pessoas que Ele colocou no seu caminho. Eu te convido então, vamos à nossa oração, e eu queria rezar com vocês o Salmo responsorial, o Salmo 118. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, nesse dia eu quero te pedir para mim e para cada pessoa que está ouvindo essa pregação e recebendo essa oração. Nos ensina, Senhor, a fazer não a nossa vontade, mas a fazer a sua vontade. Dai-nos bom senso, retidão, sabedoria, e que nós possamos, Senhor, acreditar na sua palavra e lutar para viver os seus mandamentos. Porque o Senhor é bom e o Senhor somente faz o bem. Então nos ensina, Senhor, a fazer a sua vontade. Que o vosso amor seja um consolo para nós. Sim, Senhor, que possamos estar na sua presença e que o seu amor possa reinar na nossa vida e que nós tenhamos prazer e alegria em viver a sua palavra e que nunca nos esqueçamos das maravilhas do Senhor, dos seus mandamentos, da sua palavra, porque é essa palavra que conserva a nossa vida. Vem, Senhor, salva-nos, liberta-nos e coloca no nosso coração esse desejo, essa chama viva, para que possamos viver o dia de hoje e aquilo que precisa ser restaurado na nossa vida, nos nossos relacionamentos, que hoje, pelo poder do Espírito Santo, possamos tomar essa decisão. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.